Essa aula que você está prestes a assistir é uma das aulas do nosso curso completo de estatística para análise de dados do zero ao avançado. E se você então quiser ter acesso a aulas completas, aprofundadas, ter todo o material, tira dúvidas comigo, inclusive projetos para serem aplicados que replicam a vida real para você colocar no seu portfólio, o link para você conhecer mais sobre esse curso está na descrição. No mais, te desejo uma excelente aula. Não tem como falar de pensamento analítico sem falarmos sobre pensamento crítico. Então é isso que nós vamos ver nessa aula, alguns exemplos de como o pensamento crítico pode te livrar de algumas enrascadas aí e de muita informação errada que nós estamos convivendo hoje em dia, de muita coisa que parece que está certo, mas que na verdade não está. Inclusive algumas coisas que você mesmo já deve ter ouvido ao longo da sua vida aí, principalmente na sua infância, que não são nem de perto verdade. Por exemplo, leite com manga faz mal. Quem nunca ouviu essa, né? Que tomar leite e comer manga ou vice-versa fazia mal se você fizesse essas duas coisas. Comer melancia à noite faz mal. Se uma cobra te picar, faça um torniquete. Aliás, se uma cobra lhe picar ou qualquer inseto, a última coisa que você tem que fazer, não que cobra seja inseto, mas é que poderia ser aranha também. A última coisa que você tem que fazer é um torniquete, porque isso vai fazer com que você tenha problemas e possa até perder o membro. Então não faça isso, mas quem nunca ouviu esse tipo de coisa? Levantar peso na infância prejudica o crescimento. A gente escutou já isso também, pelo menos na minha época eu escutava bastante, que criança que fazia academia ou atividade física mais intensa teria o seu crescimento prejudicado. Talvez eu seja a prova aí de que isso não seja verdade, né? Eu tenho 1,89 m e faço atividade física desde pequeno, sempre gostei. Então não prejudicou nada o meu crescimento. Mas essas coisas a gente vai ouvindo ao longo do tempo e a gente não tem muito um filtro. Muitas vezes a gente aceita essas informações e tem como se elas fossem verdade. E aqui então nós vamos falar mais sobre isso, como o pensamento crítico nos tira de acreditar em coisas que não são verdade, né, que elas não estão corretas. Em análise de dados é fundamental tomarmos cuidado com a fonte dos dados. Uma boa fonte de dados é essencial para uma boa análise. Se a fonte da pesquisa dos dados, das informações, não for confiável, todo o seu projeto será inválido, ou seja, se você partir todo o seu projeto, montar todo o seu projeto com base em premissas falsas, ou seja, considerando que aquilo que está sendo dito pelos dados é verdadeiro e na verdade aquilo não é, nada do que você fez depois vai ter validade, você perde todo o seu trabalho. E existem basicamente 3 coisas que podem validar totalmente o trabalho de um analista de dados. Quando eu falo isso, é invalidar mesmo, não é que tem como consertar, tem como arrumar, vamos refazer essa etapa, não. Tudo que você fez, todo o seu esforço vai para o lixo se essas 3 coisas acontecerem, que é erro ao selecionar a fonte de dados, ou seja, pegar uma fonte de dados que ela não é válida ou ela não é correta, e aí, para resolver este problema específico, quem vai tomar conta de te ajudar com isso é o pensamento analítico. Temos erros operacionais, aqui dependendo da gravidade do erro não tem como consertar, né? Não tem como a gente refazer, a gente perde mesmo a análise. Isso aqui ele é evitado através de uma boa metodologia que seja cuidadosamente feita e planejada em cada etapa, como nós vimos na metodologia 360, e temos aí em terceiro lugar os erros conceituais. E aqui, basicamente, para você resolver isso, você tem que ter um conhecimento sólido em estatística. E por isso aí a gente vê tanta análise errada, inválida, né, com seus resultados invalidados. Mesmo que muitas dessas análises estejam sendo utilizadas, muitas dessas recomendações estejam sido postas em andamento, né, para serem feitas, mas que elas deveriam ter sido invalidadas porque os resultados não são confiáveis. Por isso você, como analista 360, precisa fazer uma análise crítica dos dados e informação, mesmo que elas venham de uma fonte de dados que aparentemente seja confiável. E aí eu deixei aqui em negrito, aparentemente seja confiável. Isso porque fontes com reputação podem manipular os dados ou representá-los da maneira incorreta para corroborar algum viés. Essa palavra é muito importante em análise de dados, viés, né? Mas vamos ver alguns exemplos disso. Isso daqui foi uma pesquisa feita, é um gráfico do órgão de estatística de educação do governo americano, um órgão que deveria ser totalmente confiável. Eles fizeram essa pesquisa mostrando que mais estudantes estão conseguindo seus diplomas de high school do que antes. E aqui falando que é do governo Obama. Então, sobre a administração do presidente Obama, mais jovens estão se formando no high school do que nunca, e eles colocam esse gráfico aqui. E só lembrando, para entender melhor a questão desse gráfico, todo o problema que esse gráfico envolve, o Obama ele assumiu em janeiro de 2009, então a gente começaria a olhar para a administração aqui, né, nesse 78%, porque aqui pega 2008 e 2009, aqui não, aqui já pega só a administração Obama. Então veja que os dados, os índices começaram a melhorar, olha só, foi de 78, chegou em 82, só que qual que é o verdadeiro problema dessa situação aqui? O que está mais de errado? E claramente a gente está vendo que o eixo está totalmente errado, olha só.
Houve um crescimento? Houve, saiu de 75 para 82. Mas olha a proporção que ele está sendo representado aqui nos gráficos, né? Em cada coluna, né? Que aqui está representado por livrinhos. Olha só, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 livros representando os 75%. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 livros aqui. Então, percebe que se a gente olhar, um aumento de 300% representa que triplicou os alunos. E na verdade não foi isso, né? Foi apenas de 75 para 82. Foi um aumento, mas não nessa proporção que está sendo mostrado. Então, assim, perceba que isso acontece demais, a gente já vai ver outros exemplos, mas percebe que existem várias formas de você mostrar aquilo que você quer, desde que você tenha um viés. Isso daqui é um dado que, se você olhar, ele é oficial, ó, do Departamento de Educação Nacional dos Estados Unidos. Então, é um órgão oficial de estatística dos Estados Unidos. Então, você quer órgão com mais credibilidade do que esse? E até eles estão usando esses truques, né, de eixo de gráfico para mostrar um efeito maior do que na verdade foi, para causar essa boa impressão, essa impressão de que foi tudo maravilhoso. Então, esse eixo aqui, ele não está começando claramente no zero, né? Não é essa diferença toda. Outra coisa que vale dizer aqui é que muitas vezes a gente não questiona muito a informação desse gráfico. Então, pensa só, será que além da escala, né, nesse gráfico, mas será que essa informação, esse método aqui, ele pode ser questionável? Será que essa informação, ela é muito útil, ela é muito valiosa? Mais alunos se formando é necessariamente algo bom? Qual que é o resultado prático disso? Ter mais diplomas significa ter mais profissionais preparados, mais pessoas inteligentes, ou o critério para se conseguir um diploma abaixou? Ou seja, facilitou ali com que esses alunos passassem de ano e conseguissem se formar. Eu, no caso, não sei, não busquei saber, porque não é algo do meu interesse, isso aqui é da educação dos Estados Unidos. Eu só estou dizendo que não podemos bater o olho num gráfico, acreditar no que a gente está vendo, como a gente pôde ver. A gente tem que se questionar, pô, mas aqui é de 75 para 82, não mudou tanto. E também, o que essa informação ela está me passando? É uma informação que necessariamente isso aqui é algo maravilhoso? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente teria que investigar a fundo e não simplesmente falar que é ou que não é. Percebe que a gente tem que fazer esses questionamentos importantes quando a gente recebe uma informação. E aqui um detalhe, fazer essa investigação, essa análise, esse estudo sem viés nenhum, incluindo viés político. Você, quando vestir a roupa de analista de dados, você tem que querer uma única e exclusiva coisa, que é encontrar a verdade, encontrar aquilo que os dados estão te falando, e não algo enviesado ou algo querendo comprovar uma hipótese que você já tem na sua cabeça. Você tem que começar suas análises e seus estudos de uma forma totalmente imparcial. Vamos ver outros exemplos aqui de como esse tipo de coisa acontece. Aqui agora foi na administração do Biden, né? O Biden, inclusive, se eu não me engano, postou esse gráfico, tá no Twitter dele, e ele tá mostrando que, olha como ele foi o presidente. Aqui tá escrito Jobs Created by President, então trabalhos, né, empregos criados por presidente, né, média por mês. Primeiro que os de esquerda aqui todos estão mostrando um alto crescimento, né, de empregos. Olha só como eles criaram mais empregos do que as administrações de direita, que seria aqui o Bush pai, o Bush filho e depois o Trump. Logicamente, esse gráfico foi soltado aí e compartilhado pelo Biden, né, então favorecendo eles. Mas o mais interessante é que a hora que a gente vê aqui, o Trump ele destruiu os empregos, ele acabou com os empregos, ele destruiu, e o Biden criou muitos empregos. Aqui, obviamente, esse gráfico não está mostrando toda a verdade, toda a situação, porque nós tivemos a pandemia. Então, fica meio fora de comparativo. Não tem como a gente comparar o que o Biden forneceu de emprego e nem o que o Trump destruiu de emprego, porque pegou-se a pandemia do Covid-19, onde muitos empregos se encerraram, acabaram esses empregos, né? Deixaram de existir esses empregos na administração Trump, e na administração Biden esses empregos voltaram a aparecer. Tivemos a retomada da economia, não só nos Estados Unidos, como em todo lugar no mundo. Então é óbvio que aqui a gente teria um dado negativo e um dado aqui muito positivo. Assim como nós tivemos com o Obama. O Obama pegou uma crise ali de 2008. Foi essa transição entre o Bush para o Obama. A crise aconteceu em 2008, mas os reflexos continuaram aparecendo na administração Obama. Então, se a gente pegasse aqui o primeiro governo do Obama só, o índice de desemprego estava altíssimo. Não estava bom, assim, ele não criou esses empregos todos. Talvez, até se não tivesse tido a crise de 2008, o Obama teria criado até mais empregos do que o que está mostrando aqui. Porque ele pegou uma crise onde o desemprego estava aumentando. Só que depois, no segundo mandato dele, os Estados Unidos estava se recuperando, e aí mais empregos, aqueles que tinham sido extinguidos, que tinham acabado, a economia vai se recuperando e esses empregos vão surgindo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente bate o olho num gráfico e achar que a gente já entendeu toda a informação e que isso daqui está único e exclusivamente correto. Não necessariamente, né? Aqui não tem nenhum truque visual, mas tem esse jogo escondendo as informações importantes para você entender o que está acontecendo aqui. E para você ver o tanto que a gente tem que ser perspicaz quando a gente está analisando essas coisas, foi postado, não este gráfico exatamente, um parecido com esse. Na verdade é esse gráfico, só que ele estava um pouquinho diferente. Alguém recortou esse gráfico de uma forma diferente, mostrando como o governo do George W. Bush foi muito bom. Olha como ele reduziu. Isso aqui é um gráfico de taxa de desemprego.
Então olha como ele está mostrando o tanto que a taxa de desemprego no governo dele caiu, o que vai contra o que a gente acabou de ver aqui, né? Pô, se o desemprego com o Bush caiu, como é que aqui ele foi um dos que menos criou emprego? Ele só perdeu pro Trump, né? Que por conta da pandemia não criou nenhum emprego. Até perdeu o emprego, teve um índice negativo. Como é que esse cara aqui, que não criou emprego nenhum, tá com um índice de desemprego muito baixo? E na verdade, se a gente parar para observar aqui, o gráfico completo seria esse, olha só. Então, o George W. Bush, ele começou o governo dele, aumentou o desemprego, depois caiu realmente, estava indo bem. E aqui teve um pico, né? Se a gente pegar esta parte aqui, ó, justamente esse momento em que o desemprego, a taxa de desemprego sobe bastante, foi justamente aqui por conta da crise de 2008, ó, se a gente analisar. Então, ele também foi um que teve o seu governo impactado pela crise, assim como o Obama, que assumiu o seu governo em janeiro de 2009, ó, e ele pegou uma taxa de desemprego muito alta, a mais alta aqui nesse gráfico do que esse gráfico aqui está mostrando. Então veja, a crise ela impactou o final do governo do Bush, então jogou o índice do Bush de empregos, né, para baixo. Jogou também até o do próprio Obama, mas o Obama ele ainda pegou essa crise no comecinho do governo dele, então ele teve tempo de pegar esse desemprego muito alto, mas depois, conforme a economia foi recuperando, ele conseguiu reduzir, né, essa taxa de desemprego, e até o Trump, depois que assumiu, essa taxa caiu ainda mais. Então percebe que os gráficos não mostram tudo, né? Tudo do jeito que verdadeiramente aconteceu. Eles não explicam muita informação. Você precisa conhecer, buscar, investigar, se perguntar, porque senão você vai ter informação vista de pontos diferentes, de dois lados diferentes, os democratas e os republicanos nos Estados Unidos, que é o caso aqui, que lá representa a esquerda e a direita, e você fica nessa, pô, mas o que é verdade, não é? O que eu tenho que ponderar? O que é verdade, mas eu tenho que entender o contexto? A gente sempre tem que fazer essa pesquisa. E essa técnica chama cherry picking, essa técnica de pegar só aquilo que interessa, recortar, fazer um recorte da situação e mostrar, mudar o gráfico, mudar os eixos, pegar as informações que você quer para divulgar. Então, o nome disso tudo que vimos em análise de dados é cherry picking. É quando você escolhe mostrar só aquilo que colabora com o seu viés e a sua ideia. É uma alusão a colher cerejas em que você só escolhe os frutos que lhe interessam e ignora os que não quer. É buscar os dados e gráficos que comprovam suas afirmações, enquanto você ignora todas as evidências que as contradizem. Então, aqui é o papel oposto do analista de dados. A gente não vai querer pegar alguma coisa da nossa cabeça e manipular os dados para provar que a gente está certo. Não. A gente tem que começar uma análise com a cabeça limpa e descobrir o que os dados estão nos dizendo. Por isso que a gente tem que deixar de lado o nosso viés, para que a gente não faça esse tipo de coisa. Até porque as chances da gente estar errado são quase que infinitas sobre algum tema que a gente não conheça a fundo. Muitas variáveis, muitas coisas. Então, quando a gente precisa dar uma informação e dar uma recomendação para uma empresa, é o nosso nome, a nossa cara, a nossa carreira que está em jogo. Então, você vai fazer algo que você tirou da sua cabeça? Qual que é a confiança que você tem nisso? Você vai manipular os dados para parecer que o que você pensou está certo? Ninguém vai estar nem aí. Se você colocar algo que não está certo como recomendação numa empresa e eles derem andamento nisso e isso der um resultado ruim, você vai ser o culpado mesmo que os dados tenham mostrado, segundo você, que estava tudo bem. Então, você vai arriscar sua carreira por conta de um viés? Não vale a pena, né? Infelizmente, muitos fazem isso. A gente vê alguns casos de empresas grandes, como a gente já chegou a ver do Meta, né? De ignorar os dados ou de pegar só os dados que interessam. Igual o Mark Zuckerberg, ele mandou embora as pessoas que estavam falando mal ali daquele projeto do metaverso e deixou só as pessoas que corroboravam com a sua ideia. Olha o resultado. Perdeu bilhões em valor de empresa, teve que mandar a galera embora. A empresa, poxa, passou por um momento difícil. Então, veja que isso acontece até em empresas grandes. E a gente, nós, como bons profissionais, bons analistas 360, a gente não pode nem cair no cherry picking de outras pessoas e nem, muito menos, fazer cherry picking. Isso é não só antiético, como prejudica a tua carreira na prática mesmo, né? Não faz nenhum sentido fazer isso. E é claro que na política eles vão usar isso. A grande maioria dos políticos vai fazer esse tipo de coisa. Claro, eles têm que mostrar o interesse deles. A gente sabe como o jogo funciona. Mas nós, analistas, não podemos nem usar e nem cair, como eu disse. Nosso trabalho ele tem que ser criterioso e devemos fugir desse tipo de falácia que são apresentadas. Mas você deve pensar, pô, mas na política é óbvio que eles vão fazer isso. Política é mentiroso e não sei o quê. É lógico que na política vai ter esse tipo de sujeira para trabalhar com seus interesses. Mas mais próximo da nossa realidade são as empresas que fazem esse tipo de coisa. Então vamos ver alguns casos aqui que já aconteceram de cherry picking, de influenciar resultados de análise para mostrar aquilo que lhes interessavam. E o maior exemplo disso que a gente tem registro até hoje foi a indústria do tabaco. A indústria do tabaco, nas décadas de 1950 e 60, pagava estudos de universidades sérias nos Estados Unidos para provarem que o cigarro fazia bem para a saúde. Nas décadas de 50 e 60, as empresas de tabaco financiaram pesquisas e campanhas de publicidade que visavam minimizar os riscos à saúde associados ao fumo e até mesmo promover os supostos benefícios do tabaco.
Essas atividades foram parte de uma estratégia mais ampla para combater a crescente evidência científica que ligava o tabagismo a doenças graves, como câncer de pulmão e doenças cardíacas. Então, conforme começou a sair estudos mostrando os malefícios do cigarro, o que o cigarro causava de mal, a indústria do tabaco, muito bilionária, muito rica, começou a pagar estudos de universidades sérias para essas universidades mostrarem que, na verdade, não, que essas doenças não tinham relação com o fumo e, na verdade, o fumo tinha benefícios e que ele fazia bem para a saúde, justamente para parecer, para fingir que tinha-se uma discussão científica sobre se faz mal ou se faz bem, sendo que não tinha nenhum dado concreto que mostrasse que fizesse bem, pelo contrário, tinham muitos dados comprovadamente científicos, né, com ciência ali, mostrando que não fazia bem, que fazia mal, que estava ligado ao câncer. Mas a indústria fez isso. Documentos internos dessas empresas de tabaco, né, isso saiu, isso foi divulgado, que foram divulgados através de processos judiciais, revelam que as empresas estavam cientes dos riscos à saúde do tabaco e, ao mesmo tempo, trabalhavam ativamente para desacreditar essas evidências. A indústria criou grupos como o Comitê de Pesquisa da Indústria do Tabaco, né, o TIRC aqui, que é a sigla, que mais tarde foi renomeado para Council for Tobacco Research, que é as pesquisas, o Conselho de Pesquisa de Tabaco, com o objetivo de gerar pesquisas que pudessem contrapor as descobertas negativas sobre o tabaco. Isso aqui foi proposital, não é que eles pagavam pesquisas achando que pudesse realmente ser bom. Não, eles já sabiam, isso foi comprovado. Então, processos judiciais mostraram, eles tiveram que abrir o sigilo desses documentos internos que eles tinham na empresa, mostrando que eles já sabiam que faziam mal e mesmo assim eles pagavam pesquisas para mostrar que, na verdade, o tabaco fazia bem. Mesmo eles sabendo já do resultado final que não fazia. E eles conseguiam essas pesquisas. Então, essas empresas, elas patrocinavam conferências, eventos científicos de universidades, até universidades bem sérias, tá? Grandes universidades dos Estados Unidos participaram disso. Eles faziam isso para influenciar a opinião pública, ou seja, olha só, tem estudo, o grande cientista, a grande faculdade soltou um estudo que o tabaco faz bem. E isso não acontece só na década de 50 ou de 60, isso acontece hoje em dia também. Muitas indústrias financiam pesquisas para confirmar algum benefício do seu produto ou minimizar algum risco do seu produto. E aí você pode se perguntar, mas Felipe, como que eles fazem isso? Como que eles conseguem estudos de universidades sérias? Aqui no Brasil eles conseguem das universidades sérias dos Estados Unidos, do mundo todo. Como que eles conseguem isso? Através do negócio que chama grant, que na verdade seria uma bolsa de estudos, a bolsa, o financiamento das pesquisas. Isso acontece demais. Eu já trabalhei com alguns clientes que eram desse setor de uma startup especificamente, que trabalhava um pouco, era meio público, meio privado, e eles faziam muitos testes, e eu conversava com eles, e eles me disseram que é muito complicado muitas vezes você aprovar alguma coisa ou não, se não existe o lobby, ou seja, se não existe alguém intermediando ali as suas vontades, e que muitas vezes eles têm que fazer outros projetos por conta de financiamento, porque se eles não embarcam nesses projetos, eles ficam sem bolsa, e o salário deles basicamente é a bolsa de estudos. Então você é um cientista, você tá lá estudando sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre como o câncer funciona lá e você tá fazendo sua pesquisa séria, sem viés, tudo certinho. Só que aí, vence o seu contrato de bolsa e você, teoricamente, não tem mais dinheiro para continuar suas pesquisas do câncer, que as pesquisas são sérias, e nem continuar tendo o seu salário. O que as empresas fazem, as grandes indústrias? Elas chegam e falam, Felipe, vem cá, eu tô vendo que você tá fazendo um trabalho bem legal ali com o câncer, muito bom, então eu vou te dar R$1 milhão pra você continuar sua pesquisa. Caramba, é dinheiro pra caramba, consigo fazer vários testes que eu preciso e tudo mais, muito obrigado. Só que você vai ter que fazer esta pesquisa aqui, mostrando que o tabaco não influencia em doenças cardíacas, ou que o tabaco não tem ligação com o câncer. E aí você tá naquela, aceita o dinheiro ou não aceita o dinheiro? A gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, não é a maioria, mas algumas pessoas não ligam para essa parte ética e acabam aceitando esse tipo de coisa. E é daí que vem esse tipo de situação, como a gente acabou de ver da indústria do tabaco. E isso acontece hoje em dia mais até do que acontecia antigamente. A gente tem outros casos. Inclusive, saiu um estudo sobre os estudos de medicamentos. Então, a gente tem alguns estudos de medicamentos, as empresas pagam para esses estudos serem feitos. Saiu um estudo sobre isso, mostrando justamente que quando as empresas financiam esses estudos sobre os próprios medicamentos, eles tendem a dar resultados positivos para a empresa. Um estudo de 2007 analisou os laços financeiros e ensaios clínicos randomizados e descobriu que esses laços podem influenciar os resultados dos estudos. Ou seja, se a empresa X ali te deu um certo dinheiro para pesquisar aquele medicamento, os resultados daquele medicamento vão se mostrar mais positivos, digamos assim. Foi feito esse estudo. A pesquisa avaliou que a associação entre financiamento da indústria, nesse caso a indústria farmacêutica, e as conclusões dos ensaios mostrou que os ensaios financiados por empresas farmacêuticas tendem a ter resultados mais favoráveis aos interesses dessas empresas. E aí tem aqui o impacto dos conflitos de interesse. Conflitos de interesse podem afetar a pesquisa de várias maneiras, com o viés, então pesquisadores podem conscientemente ou inconscientemente ajustar os resultados para favorecer os interesses dos financiadores. Credibilidade. A descoberta do conflito
de interesse pode lançar dúvidas sobre a validade do estudo. Obviamente, totalmente. Se você descobre que esse tipo de coisa acontece, e aí você vai ver a empresa X falando do medicamento que é dela e ela patrocinou vários estudos mostrando como aquele medicamento é benéfico, você tem que ter a sua análise crítica para falar, bom, não estou dizendo que não é, mas deixa eu confirmar aqui, deixa eu checar se isso aqui realmente é do meu interesse, deixa eu checar, deixa eu pegar os estudos, deixa eu pegar o método, como é que foi feito, olha só, ele que financiou. Então você, com base nesse tipo de coisa, você já vai ligando o seu alerta. Essa é a análise crítica. Muitas vezes a gente não vai conseguir chegar na resposta exata se foi manipulado ou não. Só que sabendo que pode ter sido, a gente já vai olhar para aquilo com outros olhos, um olho mais treinado para pegar possíveis problemas que possam ter tido no processo. Depois a gente tem aqui o problema da ética, né, que a gente acabou de falar. Pesquisadores com interesses financeiros podem manipular dados ou omitir informações para atingir resultados desejados. E aí você pode estar pensando, Felipe, eu só leio artigo científico, eu não vou cair nessas falácias, eu não vou cair nesse cherry picking. Infelizmente, isso não é garantia. Pode até ser um filtro, mas não é uma garantia. Quanto mais credibilidade tem sua fonte, melhor, mas nem sempre isso vai fazer você poder confiar cegamente nela. Tá aqui exemplos. Esses estudos que são feitos, né, sobre farmacêutica, sobre medicamentos, são estudos sérios, publicados em revistas científicas muitas vezes. Então, ter esse filtro é legal, ok? É lógico que é melhor você ler uma revista, sei lá, na Nature, que é uma revista científica super bem conceituada, do que você ler no blog do Zezinho uma informação. Mas isso não te garante que a Nature não vai ter ali o viés, que o pesquisador que fez aquele artigo não vai ter seu viés, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Aqui, inclusive, é um exemplo de como as mídias, que são veículos que têm credibilidade, são gigantescos, fazem ali o seu próprio cherry pick. Então, a gente tem a CNN aqui na esquerda, que é uma mídia mais conhecida por ser mais alinhada à esquerda, e aqui nós temos a Fox News, lá nos Estados Unidos, as duas, né, que é mais alinhada com os interesses da direita. Então, percebe como eles falaram sobre o mesmo evento de formas diferentes, eles fizeram o cherry picking deles aqui. Então, aqui está escrito na CNN, Trump se recusa a reconhecer qualquer erro, qualquer tipo de erro, como se ele não errasse. Aqui já, na Fox, Trump falou para o repórter, você sabe que você é uma fraude, uma farsa, né? Você sabe que você é um fake, é algo falso. Aqui embaixo tem Trump nervoso, ele transforma o seu discurso em sessão de propaganda. Aí aqui do outro lado, na Fox News, Trump diz que quer manter a mídia na América honesta. Então olha só como duas emissoras diferentes, com vieses diferentes, elas reportam aquilo que interessa. E para fazer isso, eles fazem o cherry picking daquele discurso, daquela situação, daquele momento. Então, esse caso é interessante porque são duas mídias com viés totalmente contrários e grandes, ambas mídias grandes e com grande reputação lá nos Estados Unidos. E eles estão fazendo o cherry picking deles. Percebe que isso acontece na política também, mas acontece em outros setores, como a gente acabou de ver. E aqui eu tenho alguns outros exemplos, tá? Esse aqui é outro exemplo, esse aqui da Fox. E olha só que interessante. De como eles mostram os gráficos ali, e a população que não tem essa análise crítica por falta de conhecimento, por falta de saber analisar dados, por falta de ser crítico, por falta de conhecer gráficos e estatística, acabam caindo na informação. Esse aqui talvez um dos mais amadores que eu já tenha visto. Veja aqui, é uma pesquisa de opinião e aí essa pesquisa simplesmente totaliza 193% da população. Então 193% da população está representado aí. Como isso? Como que a soma das porcentagens dá mais do que 100, né? Isso não deveria acontecer, principalmente num gráfico de pie chart, né? Um gráfico de torta, né? Um gráfico de pizza igual a esse. Pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de coisa acontece em mídia grande na Fox. Se você tá olhando isso aqui e não percebe, não tem a sua análise crítica, seu pensamento crítico, que é praticamente a chave do pensamento analítico, você não consegue assimilar direito essa informação, não entende o que tá errado e acaba aceitando aquilo que estão te passando. Por quê? Porque é uma mídia que tem sua reputação. E você não vai questionar a reputação de uma grande mídia, né? Percebe o problema? Você tem que questionar a reputação, a informação que você está recebendo, independentemente de onde ela venha. Isso é muito importante. Aqui tem outro da Fox, então aqui está falando que o corte nas taxas de juros, o que vai acontecer lá na administração Bush. E olha aqui, ele está mostrando que está 35% agora e ele vai para 39,6%, certo? 39,6%. Olha só, a gente está falando de um aumento de 4,6%, certo? A gente está falando de um aumento de 4,6% aqui, sair de 35 para 39, e olha a proporção. Parece que o que vai acontecer é pelo menos umas 4 vezes maior. Olha, parece que vai sair de 35 e vai para 400%. Olha isso. Parece que é muito maior, uma diferença muito grande. E na verdade, ele vai sair de 35 para 39. Assim, vai ter um aumento? Vai, mas o impacto visual que isso aqui está querendo representar é muito maior. E de novo, olha aqui o eixo começa nos 34. Então, olhando assim, do jeito que é falado, parece que tem um impacto muito maior. Nós fizemos no projeto do módulo 1 algumas adaptações para mostrar isso. Só que eu sempre, e quando eu fiz, e na aula, se você voltar lá quando eu falei sobre isso, tá muito bem esclarecido. Olha,
aqui a gente tem que evitar mexer nos eixos dos gráficos, mas quando a gente fizer isso, a gente tem que fazer com integridade. Então vamos colocar o rótulo, coloca o rótulo chamativo, mostra o rótulo, o importante é o rótulo. Ó. Aqui o rótulo está meio apagado, eles vão passar rápido. E a gente, como está fazendo ali uma apresentação, nós vamos dizer isso, né? No nosso caso lá, em que a gente agiu com integridade. Então assim, não necessariamente porque se mexeu no eixo do gráfico você quis enganar. Mas quando você quer enganar, você mexe no eixo do gráfico. Então percebe que tem essa sutileza. E quando você for mexer em eixo de gráfico, seja criterioso ali, tome cuidado para não parecer que você está tentando ser desonesto. Deixa claro o que está acontecendo ali. Não faça esse tipo de coisa, e que é justamente para parecer ter uma impressão maior do que verdadeiramente é. Esse aqui é outro gráfico de exemplo. Também, ó, olha só a fonte. Departamento de Lei da Flórida. Isso aqui é um dado oficial. Ele está mostrando mortes por armas na Flórida, né? Números de mortes, né, de homicídios cometidos por uso de armas de fogo. E aqui, né, esse marcador está mostrando quando a Flórida promulgou a lei de defesa ao seu terreno, à sua propriedade ali, né? Então, as pessoas poderiam reagir se alguém invadisse, né? Foi promulgada essa lei em 2005. E aí, o que dá essa sensação? Parece que os homicídios estavam aumentando, depois eles caíram, depois eles subiram, depois eles caíram bastante, né? Só que presta atenção que o eixo do gráfico ele está crescendo para baixo. Então, na verdade, aqui foi o maior ponto, ó. Aqui está diminuindo e não subindo, ó. Esse gráfico ele deveria ser analisado dessa forma aqui, porque agora sim o eixo está no zero crescendo para cima, que é o jeito que a gente está acostumado. Então, olha, o dado correto, né, o gráfico correto, para não ser confuso, ele deveria ser assim, ó, mostra uma queda, subiu, aí caiu, aí subiu, aí agora está caindo. Esse é o gráfico correto. Então, percebe que eles mostraram desse jeito para você justamente parecer, nossa, depois que sancionaram a lei, caiu muito as mortes, né? E tanto é que depois caiu, depois subiu, né, no caso aqui, né, o certo, vamos olhar o gráfico certo. Tanto é que subiu, depois ele caiu, depois aumentou, então a gente precisa analisar melhor esse gráfico, né? Não é, esse gráfico ele ficou confuso. E é lógico que a gente sabe que, dependendo como é que isso aqui foi feito, quem divulgou, tem que olhar qual o interesse isso aqui está respondendo, pra gente ver se, pô, foi um erro, foi um vacilo? Pode ser. Foi proposital? Pode ser também. Então a gente tem que analisar, a gente tem que parar pra... Viu um gráfico? Pô, presta atenção no eixo. Esse gráfico aqui, se você prestar atenção no eixo, beleza. Não, tô entendendo, o eixo tá crescendo para baixo, ok. Então aqui, na verdade, quando sobe, é que as mortes estão diminuindo. Aqui, quando cai, é porque as mortes estão aumentando, porque esse gráfico tá ao contrário. Tudo bem, você pode fazer isso. E se você tiver uma apresentação, você pode explicar. Só evita, se você tiver uma apresentação, de mostrar um gráfico desse, porque ele fica confuso. Então, se você não tá mal intencionado, não tem por que usar um gráfico desse assim numa apresentação, porque pode dar confusão, pode ficar algo confuso. Legal, então, visto tudo isso, por que o pensamento crítico ele é importante? Os dados, eles não têm emoções, mas quem analisa tem. Então, é importante você ter o pensamento crítico para entender isso. Isso aqui não é para você jogar pedra, julgar e tudo mais, porque você tem que entender para você não cair e nem cometer esse tipo de erro. Então, os dados, eles não têm emoções, mas quem analisa tem. Você tem que levar isso em consideração. A seleção de fontes é uma etapa fundamental em todo projeto ou estudo. Percebe que você selecionar bem a fonte, e aí eu não estou falando só de credibilidade, mas sim de algumas premissas que essas fontes têm que ter para elas estarem corretas. Você tem que conferir se os seus dados fazem sentido a todo momento, não porque veio da fonte A ou B, mas você tem que fazer isso. Isso porque aqui, ó, suas recomendações dependem de uma boa fonte. Você vai fazer uma recomendação para uma empresa, aqueles dados, se você fez um estudo externo, né? Isso aqui, lógico, não funciona para dados da própria empresa, mas se você vai pegar algum dado externo e tudo mais, ou vai ler algum estudo para tomar como base, para tomar uma recomendação dentro da sua empresa, você tem que entender melhor. Pô, você tem que ser mais criterioso para assimilar essa informação. Esse é o primeiro passo, porque fazendo isso, normalmente você vai começar naturalmente depois fazer isso com as suas próprias análises. Você vai estar fazendo um procedimento lá e você fala, caramba, mas peraí, eu só pensei nos prós, eu não pensei no contra. Isso aqui dá errado, o que pode dar errado aqui? Peraí, o que está contradizendo isso daqui? Você começa a se habituar com esse tipo de pensamento. E aí que nasce fortemente o pensamento analítico. Outra coisa, mesmo fontes de dados ou informações confiáveis podem conter viés. Pode conter viés. Na pesquisa científica é algo difícil de tirar, é bem difícil de tirar, mas a gente tem que ficar bem atento para nós não colocarmos e para identificar caso haja alguma pesquisa. Então, às vezes, o pesquisador ou o instituto que soltar determinada informação que você captou ali ou pegou, não necessariamente está mal intencionado. Pode acontecer de simplesmente ele tem ali algum viés e ele passou esse viés adiante ali na informação, mas às vezes não é por querer, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Outra consideração é que analistas também cometem erros. Então a gente tem que saber que às vezes pode ter tido algum erro ali. Então eu preciso ser criterioso para analisar essa informação, se ela está correta, se ela faz sentido, se ela tem viés, se pode ter acontecido algum erro ali. Isso também faz parte. E também que o seu viés aí, o meu viés, os nossos vieses são os nossos maiores inimigos. O seu viés é o seu maior inimigo, porque ele coloca sua credibilidade e ética em jogo. E muitas vezes você pode não perceber. Só o fato de você, às vezes, receber uma informação que você não gosta e a partir daí já falar, não, isso aqui não pode estar certo, sem nem sequer se pensar sobre o assunto, você pode discordar de uma informação.
A questão é que você tem que pensar sobre o assunto com honestidade. Você não pode sair julgando as coisas. Você tem que falar, bom, legal, eu recebi essa informação. Não concordo, mas deixa eu analisar aqui. Por que eu recebi essa informação? Quem falou? O que foi? Pode ser que eu esteja errado ou não. Você tem que fazer esses levantamentos. Se você já parte de um princípio que você tem um viés e vai seguir aquilo, você pode cometer erros. Pode acertar, como pode errar. Agora, se a gente elimina o viés, a gente fica com o caminho do acerto muito mais na nossa cara. Quando a gente estiver errado, a gente vai corrigir. A gente vai aceitar que a gente está errado e vai corrigir aquilo. Então, o viés é o maior inimigo de um analista de dados. Agora, o que eu posso fazer então, Felipe, para evitar esse viés? Basicamente, cuide primeiramente do seu viés. Essa parte, muitas vezes é difícil, mas é extremamente necessária. E aqui é um exercício de você olhar para algo que você possa não concordar e se perguntar, isso aqui está certo? Pode estar certo? Tem alguma chance disso aqui estar certo? O projeto, o estudo que eu estou lendo, mesmo que eu discorde, é sério? Ele é sério? Foi feito por uma pessoa séria? Então, não tenha medo também de mudar a sua opinião, se ela for embasada nos dados. Então, poxa, eu acreditava tanto que essa camiseta era preta, agora, na verdade, eu vi um estudo que me mostra e tem toda a metodologia certinha e tudo mais, que, na verdade, ela é cinza escuro. Pô, não tem problema eu mudar de opinião. Não tem problema eu chegar e falar, ó, galera, eu falava que minha camiseta aqui era preta, mas, na verdade, ela é cinza escuro, porque eu vi no estudo e tudo mais. Não tem problema, lógico. Não sai mudando de opinião, não precisa sair mudando de opinião também pra tudo, não é isso que eu tô dizendo. Se você acredita numa coisa, mas você viu e analisou os dados e percebeu que essa coisa poderia ser diferente, não tem problema mudar de opinião, principalmente se bem embasada nos dados. Outra dica também é, com o tempo você vai pegar mais isso, mas tenha menos opiniões e mais certezas. Então, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Chega um momento que você percebe que, poxa, provavelmente você não vai estar certo, tem muitas variáveis que você teria que conhecer, saber e aplicar para que você tivesse realmente uma alta probabilidade de estar certo sobre um assunto, e quando você percebe isso, você meio que para de achar algumas coisas, para de ter tantas opiniões 100% formadas, enraizadas, e passa a ter mais certezas. Ou seja, você vai ter certeza sobre bem menos coisas do que aquilo que você acha, mas aquilo que você falar, você vai falar embasado, você vai falar com embasamento. Então, hoje eu, Felipe, se for falar de economia, eu tenho embasamento para isso, eu conheço, eu entendo as variáveis. E quanto mais você entende as variáveis também, menos você crava, menos você fala que não, eu tenho 100% de certeza nisso. Quanto mais você conhece de um assunto, mais confiante você fica para falar dele, mas menos rígido você fica em relação às ideias. Então isso acaba acontecendo com o tempo, mas treine isso. Não fique rígido naquilo que você conhece hoje, achando que nunca pode mudar. Não é assim que funciona. Segunda coisa, questione as fontes. Não acredite nas informações só porque são de uma grande instituição. Fique atento ao viés, fique atento aos patrocinadores que estão por trás desse estudo, dessa informação, dessa divulgação. E a melhor dica nesse caso é follow the money, siga o dinheiro. Quem está pesquisando, quem está por trás desse, quem está financiando esse tipo de informação, esse tipo de estudo que eu estou tendo acesso aqui. Depois, questione os métodos utilizados. Então, se pergunte se as metodologias que estão sendo usadas no projeto estão certas, se os testes estatísticos estão certos, se há testes estatísticos. Às vezes nem tem teste estatístico, a pessoa só está afirmando ali porque ela quis. E muita gente não se questiona, porque não tem esse conhecimento, não sabe o que é preciso para fazer certas afirmações no mundo dos dados, no mundo da estatística. Então, se pergunte, tem os testes, isso está certo? Os gráficos, eles estão bem apresentados ou não? Esse gráfico parece conter um viés ali, está tendo algum truque ali visual. Então, você tem que ter esse questionamento. Depois, questione o objetivo do estudo ou da informação. Quais são os impactos desse tipo de informação? Qual o impacto positivo desse estudo e negativo? Tem algum contraponto? Existe algum contraponto nesse estudo? Então tá falando aqui que o tabaco é maravilhoso. Existe algum contraponto? Opa, existe. Existe uma outra literatura da ciência que mostra que na verdade não é bom. Aí você já tem material para comparar os dois e ver o que tá mais correto. Qual que foi a metodologia correta, a amostragem correta. Você vai ter, com conhecimento de estatística, que é o que a gente vai ver a fundo no módulo seguinte, você vai ter condição de analisar se aquilo tá certo ou não. E aí você vai poder falar, bom, agora não. Agora eu sei que realmente os estudos que falam que tabaco faz mal estão muito mais bem embasados, seguem a metodologia correta e os outros não. Engraçado, né? Os outros não seguem porque olha só os financiadores. Aí você vai ver lá as marcas de cigarro. Então, isso tudo te ajuda muito também. E eu deixei agora no último slide algumas perguntas que com certeza vão te ajudar a verificar a validade de uma informação ou algum dado que você receba. Então, questionamentos importantes. Quanto à fonte, se pergunte qual a credibilidade e reputação da fonte de dados. Quão reconhecida é a fonte de dados no mercado? Qual a responsabilidade da fonte em relação a essa informação? Ou seja, ela tem responsabilidade? Se ela tem credibilidade, ela não vai mentir descaradamente. Significa que não vai? Não. Significa que diminui a probabilidade. É diferente o blog do Zezinho falar uma falácia, né, cometer uma mentira ou um engano, do que uma empresa mais conceituada, que está colocando sua credibilidade para jogo, para passar essa informação. Então, é um filtro, não é definitivo, mas é um filtro, tá? Depois, para os viés, né, para a gente analisar o viés. Existe algum possível viés a ser considerado na pesquisa? Ou do pesquisador, ou da informação, ou do gráfico, de qualquer informação. Quem financiou o estudo? Se você está lendo um estudo ali, quem que financiou esse estudo? É muito comum a gente ver ali
algumas empresas, grandes empresas de determinados setores, como a gente viu o setor farmacêutico, por exemplo, pagando ali muitos estudos em relação a alguma coisa que beneficia eles no final das contas, né? Então eles vão gastar milhões de dólares sem saber se aquela informação vai ajudar ou atrapalhar eles. Porque, vamos supor, eu vou pagar milhões aqui de dólares, bilhões de dólares em pesquisa para mostrar que o meu produto é horrível. Eu vou gastar esse dinheirão para correr o risco de alguém me falar, Felipe, eu vi aqui teu produto é horrível. Será que esse é o tipo de informação que eles vão receber depois de investir tanto dinheiro em alguma pesquisa? E aí em pesquisa, entenda, pesquisadores, universidades, muita gente ganhando. Será que vão ter coragem de falar, na verdade seu produto é ruim, vamos divulgar isso. Então agora você gastou 500 milhões de dólares nessa pesquisa e agora a gente vai falir tua empresa porque a gente vai falar que o teu produto é ruim. Será que esse tipo de coisa vai acontecer? É bom de se pensar. Depois, quem que tem interesse nesses resultados? Tem alguém com algum interesse específico nesses resultados? Que é justamente uma pergunta que liga a outra, né? Quem financiou? Essa pessoa tem algum interesse específico? Ela trabalha com algum produto ou não? É, sei lá, uma empresa X, uma ONG de golfinhos está investindo numa pesquisa sobre aeronáutica, sei lá, aviões da Boeing, como os aviões voam melhor, ou poluem mais, ou poluem menos. Então, por exemplo, sei lá, uma empresa X que não tem nada a ver com a empresa farmacêutica, a minha empresa, Dados de Valor, vai patrocinar uma pesquisa para saber sobre um determinado medicamento. Eu não tenho interesse nenhum, é difícil encontrar uma relação. Ah, não, o Felipe, ele tem a Dados de Valor, mas ele também trabalha no conselho de uma empresa farmacêutica. Opa, já, vamos olhar isso vamos olhar para isso diferente, de uma forma diferente. Então, sempre vale esse tipo de questionamento. Terceiro, a metodologia. A gente tem que questionar a metodologia. Qual foi a metodologia aplicada? De que maneira foi selecionada a amostra? Essa amostra é representativa ou não? Ou eu fui no estádio do São Paulo, do time de futebol São Paulo, e perguntei para as pessoas qual é o melhor time do mundo. Ah, mas olha, minha amostra é muito grande, eu peguei 50 mil pessoas. Tudo bem, essas 50 mil pessoas representam a população? É uma coisa a se perguntar. E como se chegou a esta conclusão? É uma pergunta legal. Como é que a pessoa chegou a essa conclusão final desse estudo? É uma boa pergunta. E depois, é possível replicar a análise feita? Se a pessoa fez a análise, está te falando o que ela fez e ela está te mostrando tudo bonitinho e que você, se você quiser, é capaz de replicar aquilo, é mais difícil dessa pessoa tá mentindo, porque a contraprova vai ser muito fácil. Ela já está te dando tudo o que ela fez, ou seja, é só você pegar e replicar. É possível replicar ou não? Então, se não for, se não tiver muito bem definido ali os métodos, é mais uma coisa jogando contra. Detalhe, nem sempre a gente vai conseguir, né, ter acesso a tantas dessas informações. Essas são algumas perguntas que vale a pena se fazer. Você começar a entender melhor sobre mesmo pensamento crítico. Não necessariamente você fazer esses questionamentos vai fazer com que você vire um detetive, vai atrás de tudo, absolutamente tudo, mas quando você for lidar com uma informação importante, que pode colocar a tua carreira em jogo, a sua imagem em jogo, sua ética, sua credibilidade, aí você vai falar, opa, peraí, eu sei que eu tenho que tomar alguns cuidados aqui. Deixa eu ver, que fonte é essa? Ah, não, a fonte parece ok. Parece que ninguém aqui financiou o estudo com algum interesse próprio e parece que a metodologia tá certa. Às vezes você não vai nem ter acesso. Putz, eu não consegui acessar a metodologia aqui desse estudo, mas beleza, mas parece que o resto tá ok, parece que o que falou aqui parece que foi seguido uma metodologia perfeita, ok. Vamos tomar como sem nenhum problema, sem nenhum viés esses dados. Pode ser, tá? Mas nem sempre a gente vai conseguir essas informações para ser tão detetive assim, mas vale, principalmente quando a gente está falando da nossa carreira, da nossa credibilidade e da nossa ética. De novo, reforço. Claro que quando for dados que você está pegando da sua empresa, você não precisa desse crivo, né? Você está pegando lá dados de vendas de 2015. Pô, os dados são da sua empresa, você vai pegar do banco de dados da sua empresa, então você já tem que partir do ponto que eles estão sem viés, né? Ainda mais um dado sobre vendas. Agora, você também não pode partir do ponto que eles estão 100% corretos. Você tem que analisar, tá correto, tá faltando alguma coisa? E aí essa etapa agora de análise vai acontecer lá nas nossas etapas de processos que a gente segue para fazer uma análise. Então, isso é uma coisa. Agora, você vai ter que fazer isso quando você está lendo um estudo, recebendo uma informação ou até mesmo passando alguma coisa. Aí é muito importante você ter análise crítica, principalmente nos dias de hoje, com os especialistas de YouTube, certo? Então, fica alerta porque esses erros acontecem e eles vêm de vários lugares, com mais ou menos credibilidade, maiores ou menores, mídia, ou jornal, ou revista, governo, enfim. Indústrias farmacêuticas, indústrias do tabaco, as pessoas, elas cometem viés, elas cometem alguns erros, as fontes podem ser questionadas e as metodologias também, ok? Não é para apontar o dedo e indicar que foi de propósito. Às vezes a pessoa pode errar a metodologia sem ter nenhum viés por trás, sem ter nenhuma razão para isso por trás, pode ter algum viés sem querer e a fonte pode ter cometido algum erro. Mas a gente precisa ficar atento a isso para a gente não cair nessas armadilhas que podem prejudicar a nossa carreira. Por fim, uma frase muito importante. Analisar dados é ciência, não é achismo. Então você tem técnicas baseadas em estatística, baseada no conhecimento dos dados, justamente para você seguir essas regras, esses conhecimentos
e não cometer erros. Então, não é achismo, ele tem uma ciência por trás que faz a gente ter confiança no nosso trabalho e poder fazer as nossas análises e boas recomendações para a empresa e gerar bons resultados sem perder ética nunca e sem prejudicar a nossa imagem.